partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais uma semana, mais um sábado, você que acabou de receber sua comida quentinha aí em casa. Eu ouvi tocar o interfone aqui também. Acho que todo mundo, a galera tá toda comendo, descansando, refletindo. E a gente tem um alimento hoje espiritual para compartilhar. Qual o ensino maior de Jesus? Seguir os ensinamentos do Senhor, de Jesus, significa ouvir o seu chamado e vencer a estagnação. Então, para você que está aí preparando a comida, para um pouquinho, escuta o nosso tema, traz a sua dúvida, participa com a gente. Porque no Caminhando com Jesus, a irmã Eliana hoje ela vai refletir sobre como os conceitos de Jesus eles podem nos auxiliar a superar os nossos desafios diários. Então a gente fica sempre acreditando que os desafios estão muito difíceis, que a vida está muito difícil, e os desafios diários eles vão estar aí. Quando a gente caminha com Jesus, quando a gente usa, né, o Mestre Amado como uma ferramenta de autoconhecimento, de fé, a gente caminha muito melhor. Então, para você que está em casa, vai acompanhando a gente através do 0 Operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Você pode acessar também pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Lembrando que no Facebook você se inscreve, você compartilha, você bota live na sua linha do tempo, você chama os seus amigos, você faz perguntas para a gente, você responde as enquetes, é super interativo. Você pode acessar o site tvmundomaior.com.br. No site vai ter o programa Quem Sou Eu, que eu apresentei dos meus 19 aos meus 32 anos. Né? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar a idade que eu tenho, estou com 39, indo para os 40. E em seguida a irmã Eliana fundou o programa Espiritismo Sem Mistério. Primeiro eu não apresentei junto, depois eu passei a apresentar com ela. Ele está no ar há mais de 4 anos, com todos os ensinamentos e estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai ao ar quinzenalmente às terças-feiras, às 16 horas. Depois a irmã Eliana trouxe esse novo programa, foi convidada para fazer o Caminhando com Jesus, que vai aos sábados, às 13 horas. Confesso que eu estou aqui, produção, implorando para mudar o horarinho, para não ser na hora da comida. Vamos ver se a gente consegue trazer para mais perto, para durante a semana, né? Para um dia de semana. E a gente também tem o canal da irmã Eliana no YouTube, que todos os domingos ela traz uma explanação linda de um tema novo, que ela está trazendo de autoconhecimento, principalmente para os pais, né? Que é aquela coisa da educação espírita. O que seria educar na visão espírita essas novas gerações que estão vindo? Para quem não sabe, a irmã tem aí mais de 30, 40 anos de conhecimento pedagógico. A AMI, que tem quase 30 anos de existência, também fundada por ela. E aí no domingo ela vai trazendo essas reflexões. No domingo retrasado ela trouxe o tema Que Eu Me Recolho, que foi lindo. Ontem, toda sexta-feira, para fechar aí a divulgação da irmã, ela tem toda sexta-feira o culto de evangelho no lar ao vivo. Para você que a sua casa espírita está fechada na sua região, que em função da pandemia a gente está aí com a expectativa que talvez na segunda-feira comece o lockdown de novo no estado de São Paulo. Se tudo isso acontecer, não se preocupem. Toda sexta-feira, às 20 horas, a irmã Eliana faz um canalzinho de luz no Centro Espírita, só ela e meia dúzia de voluntários, e ela tem a comunicação mediúnica, tem a leitura do Evangelho, tem a comunicação musical, que são caminhos da gente manter o Evangelho em casa. Irmã, bem-vinda. Estou triste que semana que vem a gente não tem programa, mas estou feliz pelo motivo, que é a missão espírita. Então, para você que está em casa, no próximo sábado, dia 5 de dezembro, durante todo o dia, vai haver uma programação especial em homenagem à missão dos espíritas. Irmã, bem-vinda, muito linda, parabéns por todo esse trabalho, por tudo que a senhora tem feito por todos nós. Ontem, em especial, para quem não viu, o canal da irmã Eliana trouxe a reflexão sobre o respeito aos pais, né, sobre o dever de honrá-los independente do que esteja acontecendo. Eu fiquei assim muito emocionada durante o programa. Muitas vezes escrevi umas 4, 5 vezes, falei que a gente tem que colocar um apresentador que leia tudo que a gente escreve, porque, né, o apresentador fiel tem que ler o que os seguidores estão escrevendo. Então, escreva você que está em casa, participe, compartilhe com a gente. Tá ok. Que lindo, Ana. Qual o ensino maior de Jesus nesse momento, irmã? Vamos lá, né? Não estou mutada, está me ouvindo, né? Tudo bem? Sim, boa tarde. Super atenta. O nosso boa tarde, Ana Ariel.
Boa tarde a você, a sua juventude eterna, né? Sempre, né? Ana Ariel fala, é um nome muito pertinaz, né? Para quem te conhece, convive intimamente, né? Esse dom que Deus te deu da palavra, né? Da comunicação, que ele seja usado para levar paz ao próximo, né? Bem-vinda ao grande canal, né, da TV Mundo Maior, que nos oportunizou esse legado de participar, de fazer parte, né? Damião nos escreveu, Regina também, Edir, avisando do dia 5, né, que seria o dia da missão espírita, nós agradecemos, e até escrevi para Damião que era tão honroso estar nesse comboio, nessa linha do trem, sabe? Nós estamos lá no último vagãozinho chegando, né? Ana não está já há 10 anos, né? Há muitos anos, desde sua juventude. Mas, assim, na comunicação, a gente está no último comboinho lá, né? Entrou correndo quando o trem já estava andando. Então, a gente agradece esse trem, agradece essa viagem, aos condutores, ao maquinista, aos mantenedores, tudo, sabe? Vocês são muito lindos. Essa é a missão do espírita, manter-se. Porque eu até me empolgo, sabe? O primeiro amor, empolgante, mas ele passa, porque ele não tem maturidade para suportar reveses, separações, divisões, opiniões diferenciadas, escolhas pessoais, não sabemos superar julgamentos, temos N percalços no percurso, vamos dizer assim, né? N. Mas a missão espírita, segundo a gente percebe, sente, é manter o comboio, estar lá na casa das máquinas, sabe? É colocar o carvão, ou o que seja que move, manter o trem no trilho, né? Nesses trilhos da conduta espírita, da linha espírita, do Kardec, sempre revendo, relendo, sabe? Tem N caminhos aí, vamos ouvir a programação do dia 5 para que a gente aprenda, para que a gente cresça junto, não é? Mas é a nossa missão, foi dado a nós. É tão importante esse texto dentro do Evangelho que tem tudo a ver, a gente até reuniu, né, um pouco dessa questão hoje para falar sobre ela, a essa missão, um pouquinho, né, claro, né? Mas a gente entende essa missão como viver os ensinos do Cristo. E como é difícil viver os ensinos do Cristo, como disse a Ana, né, e a gente resumiu, né? Vamos agradecer aí toda a FEAL, a Federação, a Bruna, a Edir, a Regina, todo mundo. E ao espírito André Luiz, né, que fez toda a sua viagem, passou pelo aquele lugar lá da radicidade, nos ensinou o valor da vida, do alimento, das dietas, da seriedade da vida pós-morte, né? Quão importante viver o espiritismo, que é, né, na ética, o cristianismo, né? Qual é a ética do espiritismo? É uma filosofia que dá as mãos, uma ciência que dá as mãos à fé. A fé raciocinada, o amor raciocinado, a caridade raciocinada. Não tem dogma, nós pensamos, nós sabemos porque estamos ali. E tem livre-arbítrio, escolha, experiência. A gente viu, viveu que estar com os que sofrem nos alivia o sofrimento, estar com os que choram alivia nossas lágrimas, estar com quem tem fome, sacia a nossa fome, seja de paz, seja de equilíbrio, seja de amor. Nós vivemos tudo isso, é concreta a nossa vida, né? Mas agora como passar isso para frente? Como nos educar para isso? Que é essa pergunta, né? Qual o maior ensinamento de Jesus? Eu acho que vocês sabem qual é, né? Todos nós sabemos. Amar ao próximo como a si mesmo, são as palavras profundas de Jesus, né? Para o próximo como a si mesma, e tudo amor, né? Amai-vos como eu vos amei, né? Amar a Deus. Jesus nos apresenta o Pai, nos apresenta uma hierarquia sublime, ele faz uma ruptura do nosso ego, né? Do meu eu, que domina, que faz, que governa, tanto é que no Evangelho de Mateus, logo depois do batismo do Cristo, né? Que ele é batizado ele pede o batismo de João Batista, e João Batista diz, quem sou eu, né? Não posso nem abaixar e amarrar, né? Não estou nem pronto para amarrar as sandálias das tuas alpercatas. Olha que lindo, né? Que humildade, né? De que reconhecimento do primo, né? Que é nosso Senhor Jesus, né? Então, ele então descreve, Mateus descreve, como João descreve o batismo, que é viver o Evangelho, ele diz isso em Mateus
3, capítulo 3. Descreve ali todo, e logo depois nós temos o 4, que é a tentação. Qual o eixo da tentação? A gente só vai conseguir viver o Evangelho de Jesus quando a gente entender as tentações. E não, como que se chama isso? E não facilitá-las, e não se encantar com elas, e não se deixar levar por elas. É só, sabe aquela dieta rigorosa que você tem que fazer? É só um docinho hoje, mas aí é à tarde também, é no dia seguinte. Né? A gente vai deixando daquela decisão que nos trará saúde, vitalidade, uma estrutura profunda de vida, né? A gente deixará tudo isso para trás, vamos dizer assim, né? Deixará a promessa, a proposta, né? Para ficar com o quê? Com esses velhos vícios, esses velhos hábitos e tudo mais, tá bom? Então, Ana, viver, a pergunta de hoje é: qual é o ensino maior de Jesus? Amar a Deus. Ele traz Deus, o Pai, a hierarquia. Não dá para amar sem amar Deus. E para amar Deus, eu preciso deixar o meu poder pessoal. Por isso que é tão difícil amar Deus, né? O João começa, então, com 3 indagações muito importantes. Arrependimento. E ele define arrependimento não como fazer algo, mas deixar de fazer. Olha, é mais difícil, sabia? Porque às vezes... E aí, quando que ele faz isso? Quando ele chama os fariseus e os saduceus de hipócritas e de serpente. Porque a serpente, né? Ele diz: como é que a água do batismo vai convencer vocês? Vocês, né, sois como as serpentes, mudam de pele. A serpente não muda de casca, de pele? Então ela veste toda o formato da doutrina espírita, por exemplo, mas não muda os hábitos. Né? Então ele está advertindo. Não é o que eu faço, não é? É o que eu tenho que deixar de fazer, que eu não deixo de fazer. E isso me compromete diante da fé, diante da força, diante da luz. Né? Eu tropeço o tempo inteiro, eu caio o tempo inteiro, mas ele mesmo, né? João diz no Evangelho, né? Quem anda na luz não tropeça, é lógico, está claro, você não vai se bater. É na escuridão que a gente se bate nas coisas, né? Que a gente entra e se perde, não é? Então, João traz essa palavra. E a segunda grande palavra que a gente anotou que João traz, então, é parar de fazer algo, é parar de ser o que éramos no mundo e colocar no nosso centro Deus e o nosso convívio com Ele. É muito simples, porque Deus tem a gente no centro dele. Como um pai tem o filho no seu centro, mas o filho não tem o pai no centro. É isso que Jesus está revelando para nós. Nós somos espíritos reencarnantes de uma categoria que ainda não fez esse processo evolutivo de destronar a si próprio, né? O seu ego, o seu eu, das decisões de vida, das compreensões. Então eu não falo com Deus. Madre Teresa de Calcutá, a gente falou inúmeras vezes isso, ficava das 3 da manhã às 6 para ouvir uma resposta de Deus quando ela queria fazer algo muito importante e que incluía a vida dos outros, a decisão contra os outros. 3 horas meditando, deitada no chão, estarrecida, ali na pequena sala dela, que era um oratório. Para ela dizia: senão eu não consigo ouvir Deus. Ele é delicado demais, ele é gentil, ele nos toca com uma ternura, uma leveza, não é? Que eu preciso me despir das minhas forças mais brutas para poder ouvi-lo. Então, arrepender, deixar de fazer. Segundo, não trocar de pele apenas. No começo eu até troco de pele, eu ainda não sei, estou conhecendo. Mas o tempo vem vindo e nos vai sendo pedida uma força maior, né? E o terceiro movimento, qual é o grande movimento? O reino de Deus é como um fogo, que é acendido dentro de nós e que jamais se apaga. Então, não tem abandono nunca. Pode cair o mundo. Podem queimar todos os livros, como foi Barcelona. Pode, sabe, você está aceso. É um fogo interminável. É o fogo eterno, é a luz eterna. E essa, não é que você que acende, não é você que acende, quem acende é Deus. E eu não entendo isso, eu não toco essa instância, que é Ele que vai acender em mim. E o caminho é Jesus, para chegar a Deus. Lembra, eu sou a porta, eu sou o Abba Pai, eu te adoto para te levar ao Pai. Não é para mim, eu sou um irmão, eu sou um filho, como você é um filho. Então, como é que isso se daria dentro de você, né? A pergunta está aí.
Qual é o ensino maior de Jesus? E como está escrito no texto que nós entregamos na divulgação, e agora semanalmente a gente vai colocar esse texto, tem uma pessoa trabalhando conosco, nos ajudando, não é? É perfeição? É tornarmos-nos perfeitos? O que você diria diante disso? Se a gente examina a vida de Jesus e estuda, que não precisa ser perfeito. Porque João não era, Pedro não era, nenhum dos discípulos era. Ele amou a todos de forma igual, como Rando da Cruz diz, na sua grande noite da alma, amar igual. Né? Pedro traiu 3 vezes antes do galo cantar, ele sabia, continuava amando. Depois dele na obra. Sustentar a obra, porque é arrependimento e perdão. É uma das palavras de Jesus. E Pedro queria ficar, e Pedro amava realmente, foi um momento de fraqueza. Vou condená-lo por isto? Olha, então, conhece a ti mesmo ou ama a ti mesmo? Será que tem separação entre essas duas questões? Para conhecer, a cognição, ela tem valor afetivo e amoroso? Tem. Sabiam disso? Eu não tenho conhecimento sem amor. Eu tenho, como diz o grande poeta Eli Roth, né? Eu tenho informações que não se transformam em sabedoria. 20 séculos, diz ele naquele grande poema, que nos trouxeram para mais perto do pó e da morte, não da vida. 1 século, 100 anos de informações, não de sabedoria. O que transforma informações em sabedoria? Esse fogo ardente que é posto em nós, o seu convívio. Quem é esse fogo? Aí Mateus diz, através dos lábios de João, é o Santo Espírito. O que está sendo dito aqui, nesse momento, lá atrás? Que todos somos médiuns. E que nós precisamos aprender a conviver com o bom amigo espiritual, porque convivemos a largo com os maus amigos espirituais, né? Ouvindo aconselhamentos, ouvindo às vezes coisas, sabe? Deixando-nos levar por pensamentos que nós pensamos que são nossos. E não são, porque nossos pensamentos também pertencem a outros. Nossos pensamentos estão dentro da derivação coletiva. Como eu vou separar o joio do trigo? Não tem como. Esse conhecimento pertence a Deus. É Ele quem dá aquela sabedoria de ação, né? E é durante a ação, como disse aquele grande cineasta, esses dias assistindo na madrugada, trabalhando, vi aquele ator, né? Não é cineasta, ele é ator, né? Aquele grande ator que fez A Paixão de Cristo. Né? Dizendo, Irmã, eu não sei das coisas, eu faço, é no ato, é na ação que eu conheço. Olha que lindo que o conhecimento se dá a mim. Né? Diga, filho. Diga, Ana Ariel. Eu vou passar para você a palavra. Não, pode continuar. Eu só quero trazer um adendo, que tem umas frases que a senhora fala que merecem ser aprofundadas. A senhora trouxe a reflexão sobre o destronar do ego, né? A senhora usou a expressão de destronar a si mesmo. Como terapeuta, eu chamo do destronamento do ego. O Bert Hellinger tem aquela frase linda, né? Eu sou terapeuta da alma, mas eu não sei ser terapeuta do ego. E eu acho que dentro da doutrina espírita, Jesus fala isso de um outro lugar, que é ama o próximo como a si mesmo. Né? Que é você sair do ego e ter que olhar o outro. Então, nesse momento de crise, em tudo que a gente está vivendo, eu queria que a senhora aprofundasse um pouco o que é que se destronar. Porque não é que é no sentido da pessoa perder o amor próprio. É no sentido de olhar esse livre-arbítrio que a gente tem na encarnação e incluir os ensinamentos de Jesus como um caminho de livre-arbítrio, como uma ferramenta. Né? A gente tem as ferramentas terapêuticas, a gente tem as ferramentas tecnológicas, a gente tem as ferramentas de aprender idiomas, a gente tem tanta ferramenta que a gente chama de ferramenta, e a ferramenta da palavra de Deus, do caminho, né, de estudar Jesus, parece que não está aí. E ela é uma grande ferramenta. A gente vê aí quantas pessoas de fé caminham. Então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Eu achei esse seu raciocínio do destronamento muito bonito. Não, Ana Ariel colocou de forma muito exata, prudente e sábia, né? Veja, você ouviu, mas nem pensou sobre, formulou. A cognição, ela é completa, ela é absoluta. Ela não se dá por etapas. Lembra de Einstein, que conta que para resolver as grandes questões da ciência, ele deitava num bote e deixava a deriva no lago? Ele vinha de lá. Tem pessoas, né? Nossa querida irmã Maria Isabel Rodrigues, ela fala que põe a questão, fica o dia inteiro, dorme e acorda com a fórmula matemática.
ou a resposta ou a equação, até para problemas matemáticos. Corda. Quer dizer, quem ela buscou? Esse é o batismo do fogo. Tem um fogo ardendo. E ela sabe que tem alguém que pode ajudá-la a responder. Ela sabe que não está só. Ela sabe que Deus existe. Né? Aquela pessoa ardorosa na fé, ela não é fake, sabe? Não é falso. Você vê, da mais humilde pessoa, a mais sábia, quando aquele grande cientista Newton, né, que Eurípides Barçanufo descreve no poema, nome que Newton não pronunciava sem te descobrir, porque antigamente para ir na igreja falar o nome de Deus tirava-se o chapéu, né? Foi um século em que o homem usou o chapéu. Então, com humildade diante de Deus. Então, teve grandes homens, né? O próprio Einstein, que dizia que não era de nenhuma religião, mas tinha religiosidade, né? Hawking, o grande cientista após o Einstein, que fala que Einstein, Deus coloca dados em lugares inacessíveis a nós. Pronto, vamos pegar Hawking, que é ciência, e vamos vir aqui para essa pergunta, Ana. Eu preciso me encontrar em paz com a minha imperfeição. E é o ego. Quando eu me tumultuo e alijo de mim o meu próprio ser, porque percebo a sua imperfeição, eu estou muito longe de Deus. Jesus não expulsou o vidro, pensando amar, né, os diamantes, e quebrou os vidros e se virou só para os diamantes. Jesus é o trabalho para a imperfeição. E o reconhecimento da nossa imperfeição é sabedoria, do nosso limite é sabedoria. A gente vê isso no Tibete, a gente vê isso em todos os livros sagrados, a gente vê toda pessoa boa, digna que a gente ouve, Peter Spelter, Bert Hellinger, na atualidade, todas as 500 obras de nosso Chico Xavier, bate o tempo todo nesse contato com a nossa imperfeição, e o ego, ele anula a imperfeição, e é essa a tentação do demônio que vem aqui, né, escrito como demônio, que são as tentações das sombras. Quem que Jesus ouviu? Essa consciência que lhe dá poder, porque aqui nas tentações, nas 3 tentações, são 3 tipos de poder. E a última é o poder de Deus versus o poder do ego, Anariel. Sabe? Porque ele está no alto do monte, né, para ele se atirar. E de se me adorares, né? Se atirar não, do pináculo, do alto do monte, com todos os reinos à frente. E ele diz, te darei tudo isto. E sabe o que promete a força inimiga? E farás o bem com todos os seus bens. E instaurará o amor. Olha, tem uma tradução bíblica que põe no discurso dessa sombra substituir Deus, né, pelo seu ego, porque é você que vai fazer, é você que vai ordenar aos homens o que sejam. O que Jesus responde? Vamos estudar. Não vou responder, não. Isso aí é muito importante. Para a gente colocar o ego no seu lugar. Porque se eu não conhecer a minha imperfeição, eu não vou buscar. Se eu estou cego, eu preciso sabe, da muleta lá para andar, né? E batendo, né? Aquele cajadinho para poder não bater nas coisas. Porque eu sei que eu sou cego. Nós somos o cego que não sabe que é cego, o mudo, que não sabe ainda, que não sabe falar direito. Nós temos uma pretensão de ser o que não somos. Isso é grave, é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico entre uma baixa estima, então não sou nada, não posso nada, ai, coitado de mim, entendeu? Ou uma autoestima. Então, a psicologia fica... Né? Por isso que Bert Hellinger disse isso. A gente imagina que seja por isso, porque não está na psicologia, está na fé. Né? Ele foi um religioso muitos anos, né, Ana? Ele pertenceu à igreja. Sim, um grande teólogo, um grande padre. Então, o problema não está na psicologia ou na terapia, né? Tem uma hora que a terapia deveria levar o homem a reconhecer seu limite, a trabalhar a sua imperfeição e saber que aperfeiçoa-te. Olha o que diz o Evangelho, aperfeiçoa-te. Ou seja, é um caminho. Você vai chegar à perfeição? Vai. Muito próxima da perfeição divina, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Há uma promessa disto para nós, mas por enquanto, para eu chegar lá, eu só conseguirei chegar lá se eu tocar na grandeza, se eu tocar a minha pequenez. Pode ver que a pessoa grande, ela é pequena, ela se põe pequena. Olha Sócrates, lá na antiguidade, sei que nada sei. Por que ele está dizendo aquilo?
brilho pessoal? Não, ele sabe que não sabe. O que diz nosso grande poeta Tagore, com aquela poesia maravilhosa? Ele diz: tudo que ele sabe não vai despertar uma pátria, mas Deus pode despertar uma pátria. Nós estamos diante de uma lei de destruição atravessando o planeta, está despertando a fé, está despertando o homem. Quem é que pode curar isto? Quem é que pode parar isto? Não é? Vem grandes movimentos nesse sentido em nossa vida. Pensando nessa ideia da pandemia, irmã, o Tagore tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com a senhora, que é: se não falas, vou encher o meu coração com o teu silêncio e aguentá-lo. Ela é a minha frase até de WhatsApp, que é esse lugar assim: Deus, quando eu não te ouço, quando eu não entendo o que o Senhor quer para mim, eu vou encher o meu coração com o meu silêncio de fé em Ti e aguentar, porque Deus, se Ele te silenciou, essa é a experiência que você precisa viver. E essa frase do Tagore sempre me fez pensar em Deus, né? Do quanto, em momentos muito doloridos, muito difíceis, que a gente indaga mesmo: por que o planeta está passando por isso? Por que tem criança passando fome? Por que tem miséria, violência, abuso? Se a gente for para esse lado, nossa, é só dor, né? E aí, quando eu vi essa frase do Tagore, a senhora me compartilhou ela no momento que eu estava em muita dor, sem entender o que Deus queria para minha vida, ela me acalmou muito a alma, que é assim: tá bom, Deus, se o Senhor não fala, eu vou me encher com o teu silêncio. E eu vou aguentá-lo, né? Porque eu tenho fé que Deus sabe, a longo prazo, o que é melhor para mim. Que aquilo que eu não estou vendo hoje, Deus está vendo por mim, e eu preciso confiar nisso. As pessoas estão aqui falando em falas, porque acho que elas querem falar, irmã, e eu sou a Ana Ariel Fala, eu gosto que as pessoas tenham lugar para falar. Muita gente dando oi. A Rose Mancini está aqui assistindo com a gente, a nossa querida Lila. Elvis Medeiros, boa tarde, lindas. A superfã Jenny Silva dando boa tarde. Carlos Brasiel, do sul de Minas Gerais, acompanhando a gente agora. A Simone, boa tarde, doce irmã Eliana, Iana, e tá mandando pra gente rosas, corações, florzinhas, girassóis, beijos de Suzano, São Paulo. Elvis Medeiros, acho que o ensinamento maior de Jesus é que e quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso sempre me ajuda muito. Então, o ensinamento que ele mais tem praticado nesse momento e é exatamente esse, né? Que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Porque a gente está aí nessa situação planetária, vivendo tudo isso, então quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Rosalina Pontes, boa tarde. Aqui é a Rosalina e o Cláudio, de Araçoibinha, Araixaba, da Serra. Lembra de São Paulo, que a senhora comentou na semana passada? A nossa querida Anitta Naki está dando oi, direto do Japão, aprendendo muito com a gente. Ela que tem o Mundo dos Animes disponível. Se minha filha pudesse ir para aí, Anitta. O Daniel Rosa, boa tarde, professoras da alma. Eu penso que um dos maiores ensinos de Jesus é amarmos uns aos outros, sem saber quem é o que é, como espíritos em evolução, nem melhores, nem piores. Então ele mandou o oizinho dele de Goiânia. Nair Novaes, beijos, adoro vocês, está aqui com a gente. Bárbara Machado está assistindo e compartilhou o vídeo. Dona Vitória também assistindo. Seu Júlio Cassanjo também assistindo. A Rose Mancini, boa tarde a todos. Gratidão, flores do meu jardim de Deus. A Vitória Tonon, boa tarde, irmã Eliana e Ana Ariel. Maria de Fátima Melo, boa tarde. Maria de Lourdes, boa tarde. Isabel Batista, boa tarde, obrigada. A Judite Paiva Afonso, boa tarde, irmã Eliana e Ana. Seu Júlio, boa tarde, irmã Eliana. Boa tarde, Ana. Gratidão. Estou aqui, seu Ju, compartilhando, emocionada com a irmã Eliana. Para quem não acompanha ainda o canal no YouTube da irmã Eliana, que ontem ela fez uma explanação linda, maravilhosa, sobre a questão do honrar pai e mãe, no sentido de honra mesmo, sabe? De não questionar. E que a gente tinha feito esse exercício no nosso Sanação e que eu estou muito emocionada de ver essas sincronias e essas confirmações da espiritualidade para o caminho que a gente está seguindo. Então, do quanto essa frase do Tagore, né, de eu me calo e eu me encho do seu silêncio, eu me encho dessa coragem de Deus para mim, em alguns momentos, é tão especial. Então, minha gratidão, irmã, que a senhora possa trazer a palavra. Virgínia Negre chegou rapidinho, dando boa tarde, dando oi. Nem olhei se no SMESE alguém deu oi, peraí que eu não quero deixar o SMESE sem espaço. Tem oi sim, tem WhatsApp pra gente. Boa tarde, Ana e irmã Eliana. Eu sempre acompanhando vocês. Irmã, o que eu diria que Jesus, nesse momento de pandemia,
Será que ele iria lá se arriscar no meio da multidão? Eu acredito que sim. Abraços, Maria Esther, São Paulo. Maria Esther, que pergunta, né? Onde está Jesus? Né? Onde estaria Jesus nesse momento? Né? Muito linda, todos, né? Daniel, a Rosalina e o Cláudio, Elvis, Virgínia, você. São lindos apontamentos, Lila, querida, né? Que passou aí por um processo, né? É silêncio, porque é um momento que eu apesar dos temores, né? É aquilo, né, que está nos Salmos, né? Eu não te compreendo. Eu não estou compreendendo o que o Senhor quer para mim. Eu não estou compreendendo. Ela citou muito bem Tagore, né? Que a gente ama. Foi aquele fundador da Escola da Paz na Índia, né? Então, eu não entendo, mas eu respeito o que está acontecendo em minha vida, né? Eu acolho o que está acontecendo em minha vida. Então, acolher a sua imperfeição aperfeiçoa-te. Então, vamos dar um exemplo bem concreto, né? Dificuldade em fazer uma dieta por obesidade, né? Dificuldade de fazer exercício, ou dificuldade de mudar o hábito de falar dos outros, que é uma coisa que corre muito, é muito destrutiva, né? Perde-se muito tempo nisto, né? Quando podia estar se fazendo outras coisas. É a tua imperfeição ainda, né? Jogando no mundo, nos outros, nas coisas, coisas tuas. Só um processo terápico vai fazer você ver isso. Não está em ninguém, não está na dieta, não está no médico, não está no outro, não está na dificuldade do outro, na imperfeição do outro, porque você vai ver que essa imperfeição que o outro tem te pertence, porque nós somos um. Tudo está em tudo, diz Allan Kardec. Não é? Então, a dificuldade nossa de viver o Evangelho de Jesus, de deixar de fazer as coisas que nos afasta dele, e entender que este fogo e esta conversão vem de fora para dentro. Eu quero que venha de dentro para fora. Olha, ali estava Pedro do ladinho de Jesus. Senhor, eu te amo. Ele corta a orelha do soldado Malcolm com a espada, ia matar todo mundo ali para Jesus não ser preso. E lá adiante fala que não conhece. Sabe, essa instabilidade humana é o nosso estágio evolutivo. Vamos olhar para ele. Não para estagnar, para aceitar, né? Tanto é que, Pedro, tu és pedra. Nós somos pedra. Mas nós servimos para edificação, para a igreja, né? Nós somos base. Aquilo que a gente disse lá no início, vamos continuar nos trilhos, nesse comboio. A rotina é a arma, sabe? Vamos dizer, mas não é bom usar, porque a gente não gosta dessa palavra, né? Mas vamos dizer, a porta direita, né? É o pé direito da construção, a rotina. Sabe, a constância, rotina, constância, permanência. Os espíritos só precisam disso. Eu brinco com as pessoas aí, né? Quando a gente recebe a mensagem lá de Eurípides e Celina. Não tem nada tão perfeito quanto o mais imperfeito dos homens e das mulheres, mas eu acho que eles viram em mim foi isso, porque eu estava lá. Eles chegaram, não tinha ninguém, eu estava sentadinha lá na última fileira. Então vem você, não tem ninguém, vai tu mesmo, né? Como a morte disse pro careca, né? Vai tu mesmo, né? Eu acho assim que isso é difícil, porque o mundo nos convida para isso, para aquilo, e exige renúncia. Agora, o que me fez renunciar? Não, o que houve em mim? Algo que eu não resolvi, que só Deus podia resolver por mim. Eu já contei para vocês, né, a experiência da minha filha que estava para partir, Ana Ariel, né? A gente não se trata aqui assim, né? Porque ela é apresentadora, eu sou a pessoa que movimento e a gente se troca aí. Mas eu estava diante de algo inalterável. Por mim, incapaz eu seria de resolver aquilo. Mas na hora que eu disse sim, na hora que eu, sabe, deixei várias coisas, até escola, estudo, faculdade, para ir lá fazer o curso na Federação Espírita de São Paulo, toda semana. E ela ficava lá na secretaria, o pessoal ficava olhando ela para mim fazer. Na biblioteca de aula, ou na cantina. Na cantina, na entrada da federação. Em São Paulo. Eu tinha uma continha, gente, para comer pão de queijo e tomar suquinho. Enquanto eu fazia aula. Então, sabe, já estava no espiritismo, né? Eu venho desde menina, minha avó, minha mãe. Mas o que é a e o quanto é entidade espiritual? importante, né, irmã?
E o quanto é importante, né, irmã? Deixa eu só fechar. Falta 10 minutos. Claro. O que é importante é ouvir o aconselhamento desse pai sublime que nos fala, através do nosso tutelar, através de um sonho, através de seus pais. Eles estão falando coisas. Você precisa ouvir, senão você põe o seu poder, que foi a quarta tentação. Você acha que o seu poder vai te trazer isso, aquilo, e no fim é amargo. Olha como Jesus responde. Leia logo em seguida, depois de Mateus 3, Mateus 4, tá? A prova, quando Jesus é tentado nos 3 movimentos que pedem a ele a palavra. Olhem, depois estudem, a gente pode continuar esse discurso na próxima semana, que já estamos no fim, e é muito importante esse aperfeiçoa-te que o Evangelho nos traz, que Jesus nos fala. Né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Mas os Espíritos o tempo todo nos esclarece as escalas, a lei de progresso que está dentro do livro dos Espíritos, mostra que os hábitos para se transformarem precisam de tempo. Olha a importância da assiduidade nas reuniões. O que Kardec nos esclarece que acontece nas reuniões? Aciona em nós a vontade ativa, não passiva. Sabe, você fica em casa, você está entregue, sabe, a um marasmo. Você sai, o mundo, onde estaria Jesus? Onde ele está? Se você canta, é o seu canto. Se você fala, é a sua fala. Se você dirige, pode ser médio de transporte de outros amigos para levar ao centro. Não, você precisa entrar na ordem da grande ordem da ajuda, de estar disponível para socorrer sempre. Serás socorrido. Acolher, serás acolhido. Então o universo vai te retornando. Por que o universo está te retornando sofrimento? Porque você não acolhe sofrimento alheio. O recado de Deus é esse. Enquanto você não acolher, eu não te acolho. Não te darei paz. Não te darei o que você deseja. Até que te curva, até que você dobra o joelho, até que você chama o nome dele. Olha que vou ler só Mateus, Ana, fechando. Né? Porque é muito importante. Eu leio a semana que vem. Né? Mas é tão importante ele dizer isso. Olha, ascenderá esse que Jesus pede para ser, né, batizado, e ele diz: aquele que virá, né, trará para vocês a vida do reino, colocará em vocês um fogo interior, o Espírito Santo. Olha a mediunidade, você desenvolver o intercâmbio com santos espíritos e puros espíritos que realizaram a tua migração espiritual pela meia-noite cósmica, né, pelos seus processos kármicos, e ingressaram você no processo reencarnatório, te acompanharam desde a infância, influenciaram seus pais, avós, bisavós, entendeu? Nossa, é uma organização muito séria, né? E você pode destruir tudo isso em um segundo, por um ato impensado. Então, é um alerta, tá vendo? Ele, o Espírito Santo, dentro de vocês, opera a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de todos vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. E o que for contrário à verdade será jogado fora como lixo para ser queimado. Olha que forte. Palavras de Mateus, contando a história de João. Pode dizer, mas falta só a nossa querida Edmar Teixeira, de Rodeiro, Minas Gerais, deu boa tarde para a gente pelo WhatsApp. Também tem no Facebook Almir José, boa tarde, que possamos ser a cada dia pessoas melhores. Roberta Santos, que bom ouvir a nossa irmã. Virgínia Negri Pavan, boa tarde, ouvindo vocês. Patrícia Cano Saad está aqui com a gente. Nelson Oliveira, não posso me espelhar na prova do outro e não passar pelo sofrimento? Vamos deixar essa pergunta, tá? Para guarda a pergunta, muito importante, tá, importantíssimo, estou printando querido. Aqui e salvando, pode deixar. Isso. Silvana Teixeira está dando boa tarde. Eu estava falando da questão da senhora ir estudar na federação, né, na FESP, do quanto a gente tem uma resistência de explicar para os nossos filhos, porque eles entendem, mamãe tem que sair para trabalhar, eles entendem, mamãe está indo na academia se cuidar, eles entendem, mamãe está indo no médico cuidar dela, eles precisam entender, mamãe está indo na casa espírita. Né? Então, quando a gente não coloca a religião com essa diferença, isso é o ensinamento de Jesus, que
quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Então, eu acho que esse é o cuidado, né, que eu tive. Ontem eu saí para comprar rosas brancas, fazer tratamento essa quarta-feira de sala de cura, e aí eu estava sentada assim com o YouTube aberto, participando da live da nossa casa espírita, e na hora eu ouvi um deles falando, fala baixo, a mamãe está vendo o culto. Tipo, a mamãe tá sintonizada. Do quanto isso é uma situação de respeito, né? De colocar isso para as crianças. Eu acho que isso é muito bonito. Irmã, a gente tem a prece final. Acho que nesse momento histórico, amanhã a gente tem segundo turno. As pessoas estão aí muito descrentes na política e com muito medo, né, de vir de novo lockdown. Vamos lá, então, vamos que a orar. senhora possa incluir os nossos medos, né, na oração de hoje. Faz parte, vamos colocar, vamos praticar isso, né? Colocar no campo, né, no campo do invisível. Tá do bom. invisível. Obrigada então, por tudo, o programa foi lindo. Foi lindo. Linda. Está sendo lindo, gratidão também. Te vejo na terça-feira no nosso programa Espiritismo Sem Mistério, às 16 horas. Isso, vamos divulgar, manda as divulgações aí, para você divulgar. Então, vamos elevando o nosso pensamento. A luz de Jesus caia sobre nós, de dentro para fora. E que nós possamos espelhar essa luz que vem de Jesus e adentra pelos nossos centros de força, alto da cabeça. Vamos vendo a luz de Jesus atravessando nossos tecidos celulares, nossa pele, iluminando. Se tornássemos nós mesmos pequenas luzes, pequenas velas, lembrando que Emmanuel disse que o sol não faz o trabalho da lâmpada. E quais pequeninas lâmpadas, sejamos na escuridão alheia, aquele que leva a palavra, leva a paz, aquele que silencia para evitar a discórdia e lança a concórdia. Que nós possamos, ó Pai, ó Deus, receber de Ti, Senhor, o Teu olhar sobre nossa miserabilidade, nossa pequenez, nossa imperfeição. Queremos ser perfeito como és perfeito. Queremos crescer, dá-nos o crescimento, Senhor, o verdadeiro crescimento. E como ensinou Jesus na prece de Pai Nosso, pedimos a vós, ó Deus, que nos guarde das tentações, que nos guarde, que evite o mal, que Ele não se aproxime, que Ele não me toque, que Ele não me roube de mim mesmo, porque o ladrão entra sorroteiro pela porta, como se fora vivente o tempo todo ali, e nos arranca de nós a nosso vício, a nossa verdura, o nosso verdor, a nossa alegria, o nosso alimento, a nossa água da vida. Ai, como então daremos essa água ao mundo? Momentos difíceis, Senhor, que cada um siga a sua consciência, que cada um faça o seu caminho, que cada um respeite essa lei de Deus que nos ordena amar e ter no amor o respeito àqueles que estão conosco. Ó Deus, ó Pai, anda por minha casa, caminha, coloca a mão em meus filhos, coloca a mão em meu corpo, cura-me das enfermidades, seja o coração, seja o pulmão, seja o que for que tenhas, pede que a equipe curativa do universo e os filhos benfazejos da luz adentrem e te afastem de toda a escuridão. Ó lâmpada sagrada que guia-me os caminhos, a lâmpada do Santo Espírito que vem pequenino, sem retirar-me de mim mesma, respeitando-me, guia-me pelas veredas escuras. E eu sei que eu passarei pelo vale da morte e sairei ileso, porque Deus está comigo. O amor mora em mim. Eu amo amar, amo fazer o bem. Chama-me, Senhor. Estou pronto para o trabalho. Reúne num feixe esse ramalhete de flores róseas claras, nimbadas de luz. E oferece aos hospitais, aos que estão prisioneiros da pandemia, de todo o mundo, de todo o planeta, vibramos juntos esse amor imenso pela Terra. E que haja governantes melhores, na medida em que melhoramos, governantes amorosos, na medida em que amamos, governantes éticos, na medida em que a ética rege nossas vidas. Senhor, a mudança está aqui em mim. Faça-me novo, um novo homem, uma nova mulher, para habitar a nova terra que construiremos juntos. Assim seja, Senhor.
Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.